Boa tarde, amigos! Essa é a Comentadores Esporte Clube. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno Conte e esse é o Comentadores Notícias, com notícias aí dos quatro grandes de São Paulo: Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. Sem mais delongas, vamos à vinheta do programa. Se você está chegando agora aqui no YouTube, no canal aqui Comentadores Esporte Clube, a gente faz transmissões ao vivo, faz programas de debate, falando principalmente do futebol paulista e também dando um pitaco no futebol mundial, futebol sul-americano, futebol em geral. Então, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, curta aí os nossos conteúdos, ative as nossas notificações e compartilhe, que nos ajuda bastante. Estamos aí em busca de crescer esse canal em 2022, com muito conteúdo, muita informação, muito entretenimento, comentários diferentes sobre o futebol principalmente. Então vamos lá. Esse é o Comentadores Notícias, notícias curtas e rápidas aí do dia. Hoje, 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Então vamos lá para as notícias dos quatro grandes de São Paulo. Vou começar com o Palmeiras. O Palmeiras ontem foi derrotado no confronto, né? No Allianz Parque pelo Atlético Paranaense. A partida terminou 2-2 e acabou sendo eliminado na Copa Libertadores da América, não disputará a final. O time de Curitiba fará a finalíssima aí no Equador no próximo dia 29 de outubro, com o adversário a ser definido hoje, muito provavelmente o Flamengo, que já venceu a primeira partida do Vélez Sarsfield da Argentina por 4-0. O Verdão ontem saiu na frente do 1-0, fez o segundo gol com um jogador a menos, inclusive, mas deixou aí o Furacão empatar no segundo tempo, com as entradas aí de Pablo, de Teran, as alterações que o Felipão fez ali no jogo, mudaram um pouco a partida. O Furacão acabou empatando o jogo no segundo tempo e com isso, no placar agregado, leva a decisão, vai a decisão, né? Já tinha vencido o primeiro jogo em Curitiba, lá na Arena da Baixada, por 1-0, com esse empate garantiu a classificação e o Palmeiras está eliminado agora, só pensa no Brasileirão, já não estava também na Copa do Brasil, então o Palmeiras tem aí o caminho livre para continuar no Brasileirão e já é líder, né? Tem uma boa vantagem ali em cima do segundo colocado, então fica só com o Brasileirão, joga na próximo sábado, já tem um confronto em casa contra o Juventude, é o lanterna da competição, então mais uma chance do Palmeiras abrir um pouquinho a distância para os segundos colocados, para o segundo colocado ali, que hoje é o Flamengo, e assim encaminhar, aí consolidar o título. Na minha opinião, já venho falando nos nossos debates que o Palmeiras já é o campeão brasileiro, mas vamos aguardar aí, faltam algumas rodadas. Essa no Palmeiras jogou ontem, então não tem tantas notícias assim. A notícia é mesmo a eliminação, o resultado de ontem. Nós já comentamos, inclusive, nosso pós-jogo lá no nosso Instagram. Se você não segue, aproveitando, o nosso Instagram é comentadores.esporte.clube. Lá fazemos pós-jogos aí dos times paulistas, jogos importantes. E ontem falamos bastante do Palmeiras. Vamos falar amanhã também no Comentadores Debate, que acontece amanhã, quinta-feira, aqui pelo YouTube, pelo Facebook e pela Twitch. Mas vamos falar do São Paulo. São Paulo tem uma semana aí também agitada, está aí se preparando para o confronto de amanhã contra o Atlético Goianiense, também visando uma vaga numa final de competição sul-americana, assim como o Palmeiras, só que é da Copa Sul-Americana, né? São Paulo acabou perdendo a primeira partida fora de casa, lá no Antônio Ascioli, aliás, no Serra Dourada, desculpe, pelo placar de 3-1, então precisa reverter esse placar e fazendo 2 gols, pelo menos, de diferença para levar a decisão para os pênaltis e 3 gols para levar a decisão no tempo normal, no jogo normal, nos 90 minutos. Então o São Paulo se prepara aí para enfrentar o Atlético Goianiense e o São Paulo tem dúvidas aí na escalação, principalmente do gol. Acho que o Rogério Ceni tem uma dúvida no gol, se ele vai com o Felipe Alves ou se ele vai com o Jandrei. Enfim, talvez amanhã teremos uma definição mais concreta no comentador. Fora das quatro linhas, fora dos gramados, São Paulo aprovou ontem, o Conselho, na verdade, São Paulo aprovou ontem a reeleição, fez a aprovação da reeleição, e agora os conselheiros aprovaram, né, a reeleição, a proposta de reeleição feita ali pela diretoria atual, pelo Casares, e agora vai para uma aprovação do conselho, dos sócios, desculpa, uma aprovação dos sócios para se entra em vigor ou não
essa mudança no Estatuto do São Paulo, colocando a reeleição. Ontem foi aprovado aí com 157 votos. São 227, só para ter uma ideia aqui, só os números, pegar aqui, ó, são 227 conselheiros de São Paulo, dos quais 157 aprovaram, 68 reprovaram e ainda tiveram dois conselheiros que se abstiveram aí, não votaram nem a favor nem contra. Então essa reeleição foi aprovada em conselho, agora vai para uma Assembleia Geral de Sócios, que ainda não tem data marcada, mas os sócios têm que efetivar essa decisão do conselho. Então vamos aguardar a política fervendo aí no São Paulo, uma semana difícil, né? Os nossos amigos aí, o tricolores, documentadores, o Alexandre e o Rodrigo, vem batendo muito nessa tecla de que não era muito apropriado fazer essa votação durante essa semana, que o São Paulo tem essa decisão amanhã contra o Atlético Goianiense, valendo uma vaga na final da Sul-Americana, e no final de semana tem o clássico contra o Corinthians, clássico majestoso, então uma semana complicada aí dentro das quatro linhas para o São Paulo, e a diretoria arruma uma votação, encaixa uma votação nesse momento aí, não é tão apropriado. Nas redes sociais pipocam muitos torcedores contra essa reeleição aí, até porque beneficia os próprios dirigentes atuais. Não será uma reeleição que, se aprovada, valerá para o próximo mandato. Não, pode valer já agora. Então, o que deixa muito mais revoltado alguns torcedores do São Paulo. Mas as notícias de São Paulo são essas, na preparação para o jogo de amanhã, e essas as notícias de fora de campo, essa aprovação pelo Conselho do São Paulo da reeleição. Eu falei que o São Paulo joga no domingo contra o Corinthians, faz o majestoso no Morumbi, então vamos passar para o Corinthians, aproveitando, o Corinthians treinou hoje pela manhã, e duas notícias boas aí pro Timão, são os treinos de Renato Augusto e Fagner. O Fagner, principalmente, pode aparecer no jogo contra o São Paulo. O Renato Augusto é um pouco mais difícil, mas diante dos vários desfalques aí que tem o Vitor Pereira para montar essa equipe, um alento aí, o Fagner e o Renato Augusto entrando em campo, pelo menos o Renato Augusto visando muito mais o jogo de quinta-feira que vem, no dia 15 de setembro, contra o Fluminense, válido aí pelas semifinais, jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil. O Fagner pode aí estar caminhando majestoso. Só para ter uma ideia dos desfalques do Corinthians, né? Dos possíveis desfalques do Corinthians ou dos lesionados, né? Então tem o Renato Augusto, o Fagner, que eu já falei, Rafael Ramos, Raul Gustavo, Bambu, Piton, Adson e Júnior Moraes. Todos eles com problemas físicos aí, problemas de contusão. Além do Maicon e do Paulinho, que tem lesões mais graves. Aí o Paulinho só volta o ano que vem, o Maicon ainda tem um tempo de recuperação de uma fratura ali no dedo do pé. E além desses, Robert Renan, o zagueiro, e Giovani, dois jogadores jovens, né, que o Vitor Pereira vinha utilizando em algumas partidas, eles estão com a seleção brasileira sub-20. Então também são desfalques aí para o clássico, para o majestoso. Então o Corinthians se prepara, tem aí finalmente, o Vitor Pereira teve aí finalmente uma semana cheia para preparar esse time para o clássico, para o majestoso, mas tem esses problemas aí de contusão no elenco. Vamos ver como o português vai lidar com isso. Outra notícia do Corinthians, falando mais do jogo já de quinta-feira, o jogo da Copa do Brasil. Ontem o Alexandre Bernardo, no nosso Comentadores Notícias, comentou que o Corinthians a diretoria baixou o preço dos ingressos para essa partida. Isso teve consequências aí, né? Hoje o sistema de venda de ingressos que abriu para os torcedores fiéis, torcedores aí sem pontuação mínima, né? Abriu geral a venda de ingressos, o sistema caiu por muitos acessos. Teve ali mais de 25 mil acessos simultâneos na plataforma de venda de ingressos do Corinthians, e o sistema caiu, mas o diretoria de já está arrumando, já voltou ao ar, inclusive, mas deu uma queda ali de manhã, e o Corinthians espera vender aí mais de 44 mil ingressos para o jogo de quinta-feira que vem contra o Fluminense pela volta da Copa do Brasil. Então devemos ter casa cheia lá na Neoquímica Arena para o Timão vencer, passar e chegar à final da Copa do Brasil. O Corinthians e o Fluminense empataram no primeiro jogo em 2-2. Então quem vencer leva a decisão, e o novo empate leva a decisão para as penalidades máximas. Então a Fiel deve empurrar o Timão lá na Neoquímica Arena, provavelmente muito lotada, mais de 44 mil ingressos da previsão de venda do Corinthians para essa partida. E finalmente o Santos Futebol Clube,
que jogou na segunda-feira, né, perdeu do Goiás na rodada anterior do Brasileirão, e tem aí de terça agora para a próxima rodada do Brasileirão. Tem aí uma semana livre também, não tem Copa do Brasil, não tem Libertadores, não só está jogando o Brasileiro. Então a equipe se prepara para a rodada do Brasileirão, mas tendo duas notícias mais fora de campo envolvendo o técnico Lisca. O técnico Lisca assinou com a Globo. Exatamente, o técnico Lisca assinou com a Globo para ser comentarista durante a Copa do Mundo do Catar, lá em novembro e dezembro. Ele fará ali dupla com o Thiago Leifert numa transmissão pela internet, uma transmissão um pouco mais, uma transmissão paralela, digamos assim, da transmissão oficial da Rede Globo, uma transmissão que acontecerá na internet. Ele será um comentarista de um jogo por dia, lá da Copa do Mundo. Ele, Thiago Leifert, ao lado também de Renata Colombo, ali como comentarista de arbitragem. Então farão aí um trio para um jogo, as transmissões paralelas da Copa do Mundo. Fernanda Colombo, desculpa, eu falei Renata, é Fernanda Colombo. Para as transmissões da Copa do Mundo em jogos paralelos à transmissão oficial ali da Globo. Né? Essas partidas com narração de Thiago Life e comentários de Lisca poderão ser vistas tanto no Globoplay, liberado para qualquer assinante, aliás, liberado de assinatura, tem que ser assinante da Globoplay, poderá acompanhar os jogos livremente, essa transmissão paralela, e também no Sport TV 2, que é o canal de assinatura, por assinatura aí do Grupo Globo, na TV a cabo. Então, Lisca será um comentarista da Copa do Mundo. E outra notícia envolvendo Lisca, ele durante a Futebol Expo, que é tipo painéis, palestras com os nomes do futebol, com vários temas. O Vitor Pereira tá dando o que falar essa Futebol Expo, inclusive, né? O Vitor Pereira deu algumas declarações lá durante essa semana, que repercutiram, e uma que repercute do Lisca. Ele disse que o goleiro John será vendido no final da temporada. O goleiro John, que recebeu durante esse ano aqui, alguns meses atrás, propostas tanto de São Paulo quanto de Botafogo, e o o presidente Rueda recusou as ofertas tanto do goleiro paulista quanto do Botafogo, entendendo que eram valores baixos, mas o técnico Lisca revelou que durante essas ocasiões o John manifestou o desejo de ser vendido, de ser negociado, já que o João Paulo é titular absoluto do gol santista e dificilmente fica de fora. Então o goleiro John manifestou, ele que tem 26 anos, manifestou o desejo de atuar mais, e assim ele desejou sair da equipe da Vila em uma dessas duas propostas, ou para o São Paulo ou para o Botafogo. E disse que ele foi até a sala do Lisca chorando, pedindo para sair. Foi essa a declaração do técnico santista, mas o Rueda, presidente, não cedeu, não vendeu, mas prometeu a ele, goleiro, que venderia ou negociaria ao final da temporada em 2023. Então vamos aguardar aí qual será o destino do goleiro John. O São Paulo pode dar uma investida aí novamente, já tentou durante o ano, quem sabe o São Paulo invista novamente no goleiro John, que é um bom goleiro, diga-se de passagem, acho um bom goleiro. Ele que, por infelicidade dele, tem ali como titular o João Paulo, que pega muito o Papa João Paulo II, o João Paulo III, né? Papa João Paulo III, como diz aí nosso amigo Alexandre Bernardo, pegando muito o goleiro santista. Então o John fica uma reserva ali eterna, então ele quer jogar. Esse foi o Comentador de Notícias. Eu volto aí a convidar vocês a seguirem os nossos conteúdos, tanto aqui no YouTube, quanto no Instagram, quanto no Facebook. Só procurar lá, Comentadores Esporte Clube, procurar aqui o nosso logo, esse login aqui laranja, bem característico, e nos seguir e nos ajudar aí a crescer cada vez mais. E é isso, Comentadores Esporte Clube Notícias fica por aqui. Até voltamos amanhã, e amanhã também tem Comentadores Debate. Não se esqueça, Comentadores Debate falando muito dos jogos semifinais da Libertadores. Tem uma prévia aí do jogo do São Paulo contra o Atlético Goianiense. Teremos lá no Morumbi a presença do nosso Alexandre Bernardo, que talvez fará alguma intervenção aí direto do estádio do Morumbi amanhã. Então fiquem de olho nas nossas redes sociais. E é isso. Eu vou por hoje. Comentadores Esporte Clube. Aqui o comentário é diferente. Abraço.